Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, e tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso, triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso, triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Também quero acolher aqueles e aquelas que nos acompanham dos seus lares e sintam-se todos congregados como verdadeiros irmãos e verdadeiras irmãs. Nós ouvimos há pouco a canção Jesus, um certo Galileu, falando da caminhada de Jesus, tudo que ele passou na vida terrena. Uma canção de padre Zezinho muito bonita e que por si só já nos fortalece, nos anima, nos inspira a vivermos a nossa fé. Gostaria de saudá-los com palavras bíblicas previstas para esse 7º domingo de Pentecostes, que são palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, onde o evangelista diz assim: a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. Repito, a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. E também nós possamos ser esse solo propício e bom para colher as sementes boas do reino de Deus e assim produzir muitos frutos em nossas vidas. Estamos aqui reunidos nesta manhã em nome de Deus Pai, e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Gostaria de agradecer aos 3 integrantes do grupo Servir por, de última hora, aceitar o desafio de cantar um certo Galileu, Eu amanheci hoje com essa canção na mente. A gente tem ela no repertório do grupo também, mas o pessoal não estava preparado, E inclusive a gente teve que fazer algumas alterações das músicas, porque está todo mundo com a garganta ruim, Inclusive eu, gripados, essa semana várias pessoas. Então a gente fez algumas alterações no nosso cancioneiro para hoje. Qual é a primeira canção que nós vamos cantar? 96, então, número 96. 93, isso. 93, então. Convido a comunidade para todo mundo cantar junto. Quem tem a voz boa hoje tem que cantar mais alto, compensar os que estão meio gripadinhos por causa desse tempo frio, úmido, Então a gente acaba perdendo um pouco a voz.
Gostaria de convidar quem pudesse colocar em pé para nós termos agora um momento de oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado por este novo dia, por esta nova oportunidade de estarmos reunidos em culto a Ti, mas também pela presença de irmãos e irmãs da fé. Obrigado, Senhor, que Tu nos acompanhaste na semana que passou, e assim te pedimos, esteja conosco também nesta nova semana que se inicia. Querido e bondoso Deus, nós queremos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que em tantos momentos da nossa vida, Senhor, nós não agimos conforme a Tua vontade. Muitas vezes nos desviamos do caminho certo, muitas vezes nos deixamos influenciar pela facilidade que aparentemente o mundo nos oferece. Bondoso e querido Deus, perdão pelas vezes em que nós falhamos contigo, perdão, Senhor, pelas vezes em que nós falhamos com o nosso próximo, e às vezes o próximo é aquele que faz parte da nossa família de sangue, ou faz parte do nosso grupo de amigos, ou faz parte do nosso grupo de trabalho, mas muitas vezes Tu também colocas o próximo diante de nós para que nós possamos ajudá-lo. E quando não o fazemos, acabamos falhando contigo. Perdão, Senhor. Perdão pelas tantas vezes em que nós nos negamos a amar verdadeiramente o nosso próximo. Assim também, Senhor, te pedimos que Tu abras o nosso coração, a nossa mente, tires de dentro toda dor, toda angústia, todo o peso que muitas vezes nós carregamos, e preenche esse espaço, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Preenche esse espaço, Senhor, para que também possamos ser luz aonde quer que nos encontremos. Mesmo que tenhamos que passar, às vezes, por momentos de turbulências, de incertezas, de tempestades, que a gente possa ser luz para iluminar o caminho, não somente nosso, mas também daqueles que caminham conosco. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, Deus é bondoso e Deus é misericordioso. Ele nos concede o seu perdão quando nós verdadeiramente nos arrependemos e queremos mudar o nosso jeito de ser e de agir. E eu anuncio o perdão dos seus pecados, não em meu nome, nem em nome de uma igreja, mas em nome de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Comunidade pode se sentar. E agora também em resposta ao perdão que nós recebemos, queremos cantar Infinita Graça, número 41. 41, Infinita Graça. Sentir mais uma vez a graça
bíblica, que é o Salmo de número 123. Salmo de número 123. Convido então o Arno para nos fazer a leitura então deste salmo. Salmo 123. Página 690 da Bíblia Grande. Pedido de misericórdia, canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, levanto os olhos a Ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, como as escravas dependem de suas donas, assim olhamos para Ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tens compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo, somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Amém. Convido para nós cantarmos a canção número 155, Deus é meu amparo. 155. Porque ela nos desafia a fazer um exercício com a língua para a gente conseguir pronunciar direito as palavras, né? E aceleradinha assim, né? Muito gostosa, né? Mas ao mesmo tempo que ela é uma música tão bonita, ela também tem uma letra tão bonita, né? Deus é meu amparo, né? E a gente tem amparo no Senhor, né? E tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, a presença do Senhor na nossa vida, isso é sempre igual, sempre permanece. Por isso que ela é tão especial, esta canção. Nós queremos ouvir então agora a palavra bíblica, e quem quiser acompanhar também abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 1 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13. Quem tem a Bíblia grande é na página 1093. 1093. E como são palavras de nosso Senhor, eu convido para quem pudesse colocar em pé e assim numa só voz também acolher esse Evangelho, cantando juntos, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 1 a 13. Jesus em Nazaré. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com tanta falta de fé que havia ali. A missão dos 12 discípulos. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhe autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para que não levem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deveriam levar comida, nem sacolas, nem dinheiro. Deveriam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó de suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deveriam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Amém. Unidade, pode se sentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, nesse momento da mensagem, mas também para todos sempre. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus chama os seus discípulos e volta para casa. Volta para Nazaré, lugar onde ele cresceu. Ele deve ter pensado: poxa, eu vou falar do reino de Deus para os meus. E o que aconteceu? Jesus teve um banho de água fria, porque os seus não lhe deram valor, não o ouviram, não o escutaram, não quiseram saber, porque nós temos muitas vezes algo dentro da gente que santo de casa não faz milagre, não é verdade? Essa não é uma expressão da época, mas eu acho que veio a partir desta época, porque o próprio Jesus diz isso: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra. E o segundo texto bíblico nos fala da missão dos 12, onde Jesus então envia os discípulos. E ele não disse vão para 12 cantos da terra, ele disse vão de 2 em 2. E essa é uma grande sabedoria que Jesus tinha. E até hoje na igreja, quando a gente visita, faz missão, quando a gente trabalha na seara do Senhor, a gente deveria ir pelo menos entre 2 numa visita. E eu digo isso com experiência, porque eu muitas vezes visitei pessoas
onde eu me senti apertado pela resposta das pessoas ou pela necessidade das pessoas, e muitas vezes não soube como de fato orientar, como dizer, e nem sempre a gente consegue dizer aquilo tudo que precisaria dizer. Mas por outro lado, eu tenho a experiência que uma vez me lembro com muito carinho de uma senhora da UASI que foi junto comigo numa visita. E aí a pessoa começou a me questionar também diante dos seus problemas, das suas dificuldades, e eu também fiquei, como se diz, vermelho, não sabendo exatamente como dar uma resposta. Obrigado. Como dar uma resposta para essa pessoa. E aí aquela pessoa bem quietinha no canto, acompanhando aquela visita, disse aquilo que precisava ser dito. E aí criou de novo uma abertura para aquela conversa poder continuar. Não simplesmente acabar ali e simplesmente não ter uma solução. Então, Jesus tinha esta sabedoria muito grande, e ela ainda perpassa as nossas comunidades. Nós deveríamos visitar, fazendo missão, orientando sempre de 2 em 2, no mínimo, para que a gente consiga fazer isso muito bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu, ouvindo no início do nosso culto, um certo Galileu, falando da história da caminhada de Jesus, eu fico pensando, olha a oportunidade que essas pessoas tiveram. Elas viram tanta coisa bonita que Jesus fez, presenciaram tantas coisas bonitas que Jesus fez, viram coisas acontecendo que nunca antes nem sequer poderiam imaginar, mas também ouviram coisas fantásticas que nós ainda temos registrado no nosso testamento, que é o Evangelho, as parábolas de Jesus, os ensinos, as comparações que Jesus fez. Gente, isso é uma riqueza sem igual, o que nós temos no testamento que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou. E aí eu fico me perguntando, por que as pessoas ouvem, mas não escutam? Veem, mas não enxergam. Foi mais ou menos isso que aconteceu, porque não é possível as pessoas terem ouvido tantas coisas interessantes, tantas coisas importantes, e terem visto tantas coisas, e ao mesmo tempo, em poucos dias, estar lá gritando: crucifique-o, crucifique-o. E aí, às vezes, a gente, trazendo isso um pouco para agora a nossa realidade, a gente diz que o povo tem memória curta. Tem coisas que às vezes a gente esquece muito depressa. Eu acho que aquilo que nos magoa, que nos incomoda profundamente, a gente guarda, né? A gente fica se corroendo aquilo lá no fundo, né? Não é verdade? Mas aquilo que a gente deveria guardar na nossa mente, no nosso coração, muitas vezes você vai, passa, é passageiro. E aí isso a gente chama muitas vezes de fogo de palha. Alguém já queimou palha uma vez? É bem diferente do que uma madeira de consistência, né? Dá aquele fogão assim, tu pensa, nossa, agora tudo está resolvido, né? Agora vai aquecer a casa.
Mas assim, 1 minuto também já passou. Eu tenho a impressão que às vezes a gente é um pouco fogo de palha. A gente se comove, a gente se anima, a gente se compromete e diz: olha, hoje eu vou sair dessa porta e eu vou ser diferente. Tal coisa eu vou mudar na minha vida. E aí, meia hora depois, eu já estou xingando aquele lá do cruzamento que passou à minha frente. Gente, eu digo isso porque eu também às vezes sou assim, eu também me incomodo fácil às vezes com as coisas. Muitas vezes a gente não consegue viver e exercitar o amor que nós aprendemos de Jesus. E as pessoas na época parecia que enxergavam, mas não viam. Vejamos os próprios discípulos. Jesus disse para eles várias vezes: olha, nós vamos até Jerusalém, lá eu vou ser acolhido triunfalmente, vou ser aclamado, mas lá eu vou ser condenado, vou ser julgado, condenado, morto, vou morrer, vou ter que morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos não ouviram, não ouviam, não entendiam, não enxergavam aquilo que estava diante deles. Como isso pode acontecer? E eu tenho um exemplo lá de casa. Alguns dias atrás a Mônica me pediu para buscar algo lá na geladeira. Ela disse: um potinho tal tem uma coisinha que a gente precisa para o almoço. A gente já estava sentado à mesa. Eu fui na geladeira, olhei. Amor, eu acho que isso nós já consumimos, não está mais aqui. Ela deu uma risada, essa risadinha que ela deu uma risadinha, levantou, fez questão de fechar os olhos, pegou. Eu disse: eu não acredito que eu não vi aquilo. E eu não vi. Dizem que os homens têm esse problema. É difícil, para os homens é difícil achar alguma coisa na geladeira, Mas as mulheres também têm às vezes suas dificuldades de achar algumas coisas, Isso, eu não sei, às vezes tem que ter um impedimento para a gente não ver algumas coisas, Mas outras coisas a gente vê, Mas, e sobre enxergar, eu me lembro que um dia eu conversei também com um casalzinho de idosos, muito animados, muito brincalhões. E aí ela disse: olha, pastor, tu tem que falar alto com o meu velho, porque às vezes ele não escuta. E eu perguntei: como às vezes ele não escuta? Às vezes eu falo com ele não é capaz de fazer uma para mim. Mas às vezes eu estou lá longe, eu penso meio alto, ele já escuta, eu não sei muito bem. Então isso também se chama uma audição seletiva, daquilo que a gente de fato quer ouvir ou não. Eu acho que a gente é assim um pouco. Será que os cristãos também têm isso? Será que a gente só ouve o que a gente quer ouvir? Não o que a gente precisa ouvir? Será que a gente só vê aquilo que nos convém ver, que é bonito, e não enxerga aquilo que Deus muitas vezes quer nos mostrar? São perguntas que a gente deveria responder para nós mesmos. E sobre santo de casa não faz milagre, que é uma expressão que talvez todos nós conheçamos. Eu me lembro que quando eu, em 97, saí lá da minha pequena comunidade de Quineira, no interior de 3 de Maio, naquela época era uma comunidade com em torno de 120 famílias, e aí, na minha despedida, antes de estudar, vir estudar em São Leopoldo,
um membro da comunidade se levantou e quis fazer uma homenagem, e ele disse assim: nós vamos ficar aqui torcendo, orando para ti, para que dê tudo certo, teus estudos, e em quantos anos você vai poder estar de volta e ser nosso pastor? Quantos anos leva? E aí eu não tinha muito o que responder para ele, né? Daí o pastor da comunidade lá se levantou e disse: olha, o Edson dificilmente vai ser pastor da comunidade de vocês, porque santo de casa não faz milagre. Ele respondeu, né? O Edson vai se preparar, vocês vão enviar ele para o mundo, para outras comunidades, lugares diferentes, porque com certeza aqui nesta comunidade teriam algumas pessoas que diziam: mas aquele Edson vai ser o nosso pastor, aquele malandrinho que aprontou tal coisa ali quando era criança, adolescente. Ou esse novinho aqui vai nos ensinar, nós que já participamos da comunidade há tantos anos. Vocês conseguem perceber? E esse exemplo ele é mais importante ainda quando eu também tenho outro exemplo de comunidade, onde às vezes as pessoas vêm me dizer e dizem assim: poxa, eu não sei por que eu não consigo ensinar os da minha casa, os da minha família. Por que eu não consigo trazer os meus filhos, meus netos, meus familiares, às vezes meu esposo ou às vezes minha esposa, para os cultos? Talvez porque a gente é um santo de casa, e santo de casa não faz milagre. E eu me lembro de uma história onde que uma senhora sempre foi convidada para participar dos cultos e participar das atividades da oase e assim por diante, pela sua irmã. E aquilo não surtia efeito. Até que um dia alguém da comunidade, sei lá, não lembro bem a história, mas alguém, uma outra senhora, foi lá e convidou esta pessoa para participar. E ela aceitou, veio conhecer e está gostando de participar. Então, quando a gente às vezes tem aquela questão que a gente gostaria de resolver dentro da nossa casa, quem sabe a gente deveria pegar e sair da nossa casa e convidar alguém de uma outra casa. E da outra casa, se tem alguém que sabe visitar, que sabe chamar, pedir: olha, vai lá em casa, fala com os meus, convida eles, quem sabe dá certo. Então, nem sempre a gente perde tempo, perde saliva. Não, a palavra, quando ela é bem levada, ela lá no fundo ela vai trabalhando. Mas às vezes a gente precisa mudar a estratégia no convencimento. E uma outra coisa, que muitas vezes a gente também vem para casa com as nossas decepções, né? Tu pode vir 10 vezes para casa e dizer: olha, gente, o culto foi tão bacana hoje. Os hinos estavam muito bons. Nós participamos da ceia, eu me senti renovado. Mas tu chega uma vez em casa e diz: olha, hoje a coisa não andou muito bem. O que acontece? Vai se criar um pensamento entre aqueles que lá as coisas não funcionam direito. Então a gente precisa também ter cuidado. Não, eu não estou pedindo que a gente deva omitir aquilo que não vai bem na nossa comunidade. A gente precisa enfrentar os nossos problemas, os nossos desafios, também como comunidade, como família. Mas a gente precisa também permitir que as pessoas possam ver aquilo que a gente consegue ver e que eles não conseguem ver. Que eles possam ouvir aquilo que a gente consegue ouvir e que às vezes as pessoas não conseguem ouvir. Vocês conseguem perceber o quanto isso é importante? E Jesus, ele poderia ter dito: poxa,
eu quis ajudar o meu povo, a minha família, a minha comunidade, a minha sociedade. Eles não quiseram, mas também vou largar de mão. Eu já ouvi muitas pessoas dizer isso. Eu não fui bem recebido naquela casa, eu também vou parar com isso, vou largar de mão. Não. Jesus aproveitou aquela situação para organizar a sua equipe e dizer: agora em diante vocês vão fazer assim, né? E se forem mal recebidos, vão bater o pó, que era um sinal de também dizer que também não gostou, que não foi bem recebido, e vocês vão continuar. Ele viu oportunidade naquilo. Ele não simplesmente sentou e começou a se queixar e lamuriar para Deus, mas ele continuou. Quem sabe, diz o texto que ele pregou nos povoados ao redor. Conseguem perceber? E aquilo de bom que acontece é que nem gripe também, né? A gente não tem, mas se ao redor o pessoal tem, quando vê, a gente também está com gripe, né? Brincando comigo, mas é assim. Então, às vezes, não é indo direto ao ponto, mas a gente fazendo o nosso trabalho de uma forma mais ampla e a gente vai contagiando, vai contaminando no bom sentido. Eu não encontrei a palavra certa agora, né? Mas a gente vai se passando uns para os outros a alegria, a disposição, a fé, a confiança e assim por diante, né? A gente se contagia com isso, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, assim como Jesus teve discípulos e formou eles como uma equipe onde 2 a 2 iam levar o Evangelho, assim uma comunidade também precisa que todos os seus membros formem equipes. Mas eu não tenho o dom de levar a palavra, eu não tenho o dom de orar em voz alta pelas pessoas, eu não tenho o dom de fazer prédicas aqui. Mas todos nós temos dons e temos habilidades. E o que eu não tenho, o outro tem, o que o outro não tem, o outro tem. E assim, se a gente formar equipes, a gente vai contemplar tudo. Agora, o que não dá é a gente achar que só o pastor ou só a diretoria tem a responsabilidade de conduzir a comunidade. Aí a gente vai fazer muito pouco. A gente não vai ir ao encontro daquelas pessoas que precisam enxergar e precisam ouvir a palavra de Deus e precisam ver mudanças em suas vidas. Então, que nós também possamos aceitar o desafio de fazer parte da comunidade de uma forma tão intensa e se colocar como discípulo de Jesus em nossa comunidade. Amém. Eu convido para nós cantarmos em resposta a esta mensagem de hoje a canção 564, Abre Nossos Olhos. 564, Abre Nossos Olhos. É isso, Henrique? 564, Abre Nossos Olhos. Nossos olhos.
a gente já comunicou via WhatsApp também no culto do domingo passado. Eu vou transferir de paróquia, vou trabalhar na paróquia de Parobé, no sino do Nordeste Gaúcho, pertinho de Três Coroas, pelo que eu sei, né? Joia. Oi? Tá bom. Então, nós estamos nesse processo de despedida. Permanecerei com vocês até dia 25 de agosto, onde nós teremos um culto às 10 horas da manhã em Mariluz, culto de envio, de desinstalação e culto de envio, 25 de agosto. Naquele dia nós não teremos culto aqui daí, tá? Só o culto lá de envio e de desinstalação, 25 de agosto, porque lá, isso foi uma ideia da minha esposa Mônica, como eu fui instalado aqui, então seria justo fazer desinstalação lá, tá bom? Então toda a comunidade, toda a paróquia está convidada para esse culto do dia 25 de agosto. Temos mais algum aviso? Eu sei que teve um conflito de datas, Nadir? No próximo domingo era para ter almoço, mas a gente não pôde fazer porque Mariluz está organizando um culto de ação de graças e almoço no próximo domingo. E aí? Tinha sido marcado no domingo passado que o próximo almoço seria dia 28 de julho. E como o coral, eles têm um café colonial marcado no dia 5, então isso não fica muito em cima, isso não dá para fazer dois almoços assim, duas coisas juntas. Então nós vamos desistir do nosso almoço do dia 21. Aí vamos dar força para o pessoal do coral, fazer o café colonial. E não deixa de ser da nossa comunidade. Sim. Então seria isso. A gente pede desculpa, que tantas confusões às vezes, Tá joia, Nadir, obrigado. Sim, Ayrton. Eu tenho dois assuntos, pastor. O primeiro, o senhor elogiou muito esse hino que a gente cantou no início do culto. Esse hino está no terminário, não? Não tem. Para a gente cantar junto, né? Nosso inário é pequenino, não coube. Tá. Segundo assunto, em se tratando da sua partida da nossa igreja, eu falei essa semana com o pastor Elton Bender. Sim. Ele disse que conhece muito bem o senhor. Sim. Aí falei com ele por telefone, disse, pastor Elton foi nosso colega de juventude em Niterói, Canoas. Naquela época eu era fotógrafo, fotografei o casamento dele. Aí falando da sua despedida, da sua partida daqui, perguntei, pastor Elton, o senhor não quer ser pastor lá de Tramandaí? Ele está em Campo Bom. Campo Bom. Ele não tem paróquia fixa. Sim. Ele fica atendendo, há poucos dias ele esteve aqui em Osório, hoje parece que ele vai estar aqui em Capão da Canoa, então ele fica substituindo. Itinerário. E tem muita falta de pastores, né? Isso. E ele mandou que a gente lhe desse um abraço e que o senhor fosse bastante feliz lá na sua. Tá bom. Talvez isso que o Arnold trouxe é importante a gente saber que existe um processo de transferência de pastor, Então, nós vamos ter uma reunião com o nosso pastor sinodal dia 16 de julho, que vai ser na outra terça, e vai se definir um perfil de pastor, que se quer o pastor, E aí o perfil vai ser lançado no site da SBB e os pastores vão se candidatar. E aí a paróquia escolhe o seu pastor. É assim que acontece. Então, o Elton Bender e já outras pessoas já me contataram, eu não tenho nada a ver quem vai escolher, é a comunidade, E precisa mandar um currículo, pedir, mandar o currículo, vem se apresentar e a comunidade depois escolhe, tá? É dessa maneira que acontece. Pastor, só mais uma coisinha sobre o pastor Elton Bender. Ele já era para estar aposentado. O síndico não deixou que ele suprir essas vagas.
Continuando. Tá certo. Pessoal, eu tenho uns avisos bem importantes ainda. Então, o Conselho Paroquial vai se reunir no dia 16, às 4 horas da tarde, com o nosso pastor sinodal, Carlos Bock, aqui em Tramandaí, onde vai ser feito, então, o perfil do novo pastor, da nova pastora, da nossa paróquia, para dar início, então, ao processo de escolha, tá? E no próximo sábado, dia 13, nós vamos ter um encontro da juventude e dos confirmandos do nosso núcleo Capão, Itati, Santo Antônio, Osório, nós aqui, Mariluz. Então, a gente tem uma estimativa de ser entre 60 e 70 jovens, né? São mais a turminha novinhos, né? A partir dos 10 até os 15, 16 anos, tá? Então, nós tínhamos isso previsto no tempo das enchentes ali, e a gente cancelou, né? E agora, então, remarcamos tudo, vem pessoal das faculdades Este para passar o trabalho com eles, para fazer as dinâmicas e as mensagens e coisas assim, tá? Então, quem tem jovens, inscrevam, e também nós precisamos da comunidade toda engajada nesse projeto, tá? Quem puder fazer um bolo e mandar, quem puder fazer uma doação pode fazer, quem quiser ajudar a preparar o almoço, quem quiser ajudar a preparar o café da manhã, o lanche da tarde para eles, né? A gente vai ver jovens lá da Vila Lotama, que fica 30 e poucos quilômetros de Capão, ainda mais para fora lá. Então, eles chegar aqui, é bom que pelo menos recebam um pedacinho de bolo e um copinho de suco, alguma coisa assim, né? Então essa é a ideia, tá? Que a gente receba bem. O encontro vai ser no Colégio Sinodal, que fica na rua lateral do Rubem Berta, lá pertinho da Lagoa, né? No ginásio do Colégio Sinodal. Começa às 9 horas da manhã e o almoço vai ser preparado aqui. Na hora do almoço a gente vem com a turma, almoça aqui, e depois eles voltam lá para atividades e nós terminamos de organizar as coisas, tá? Então, essa semana, a princípio, não temos previsão de enchente, nem nada desse tipo, então, possivelmente, esse encontro vai acontecer, tá? Já temos alguns inscritos, né? E a expectativa é chegar entre 60 e 70 jovens. Então precisamos de bastante gente ajudando, e várias equipes. Uma equipezinha para o café da manhã, outra equipe para cozinhar. Quem cozinha não lava depois louça, tá? Para não cansar demais. Então, para cada coisa a gente precisa. Para depois limpar o ginásio, precisamos de umas 3 pessoas dar uma varrida. Precisamos depois dar uma limpadinha no salão, na cozinha, né? Então, são várias equipes. Quem puder, se coloque à disposição para a gente poder organizar isso direito. E Mariluz faz parte, tá? Não é uma responsabilidade só de Tramandaí. É de Pinhal também e é de Mariluz também. Toda a paróquia tem que se envolver. Nadir. Tem que saber mais ou menos o número de pessoas, né? Daí eu me prontifico, assim, fazer o almoço de meio-dia. Faz um galetinho lá, uma coisa assim, né? Sim. Não sei como é, daí tem que ser só saber o número de pessoas, né? É isso. Oi? Qual é o dia? Sábado, próximo sábado. Isso. As inscrições vão até dia 10, então lá por terça ou quarta nós já sabemos certinho mais ou menos quantas pessoas vêm. Sempre tem alguém que vai se inscrever depois, né? Mas a gente já pode ter uma boa ideia, tá? E a gente vai divulgando isso nos grupos também durante a semana. Mas o que a gente precisa muito, e aí sempre digo a importância das mulheres também, né? Porque os homens não sabem fazer bolo tão bom, né? Ou pizza salgada, ou essas coisas assim, né? A gente precisa disso para o lanche da manhã e lanche da tarde para gurizada, tá? Então, vem um bolo, a gente corta um pedacinho, cada um vem um pedaço, né? Eles vão correr bastante, gincanas e coisas assim, né? Vem gurizada de 10 anos em diante, né? Então, eles têm fome, têm vontade de correr, de comer, né? Então, vamos nos organizar, tá? Próximo sábado, a gente também se organiza para buscar na casa de quem não pode trazer. Sexta-noite dou uma passada nas casas, ou sábado de manhã, 5 da manhã, já toco a campainha lá da Romada, até para acordar ela, né? Brincadeira.
brincadeira, tá? Mas eu posso buscar. E Mariluz lá também vai ter gente também organizada para isso. Pastor, não vai precisar ter os estudantes da EST, não vão precisar de lugar para ficar? Sim, se isso ainda está de pé, o receber os estudantes da EST são um menino e uma menina que vem, um rapaz e uma moça. Na outra vez o hotel cheio que eu ia acolhê-los lá. Tu confirma isso com a gente? Isso é dois guris ou guria? é um guri e uma guria. Tem que separar. Tem que separar. Eu acho que sim. Mas acho que a gente consegue. Tá. E se não, alguém quiser receber em casa também, lá em casa não dá porque a gente tem 6 gatos. Daí a gente acaba às vezes se sentindo meio constrangido, né, Conceição, né? Eles abusam às vezes, né? Por isso, tá? Pessoal, vamos tocar o barco. Algum aviso pela comunidade de liturgia? Não? Tudo certo? Vamos nos organizar essa semana para organizar esse evento? Tá bom. As ofertas deste final de semana são ofertas locais e permanecem então para o trabalho desta comunidade. Que Deus abençoe as ofertas e também vocês ofertantes. Nós cantamos o 543, ouro e prata, enquanto nós recolhemos as ofertas. Visitante, da onde? Em pé. Tá bom? Seja bem-vindo, bom ter conosco, né? Temos aqui de Três Coroas, né? Eu nem considero mais visitante, já é de casa, né? Já vou chamar para trabalhar essa semana, né? Vamos embora, amanhã eu te deixo, não. Tá bom. Hã? Vamos ser vizinhos. Tá bom. Também temos um casal de cidreira, né? Bem-vindos. Demais são tudo pessoal da comunidade mesmo. Ah, verdade. Eu no final da mensagem até pensei em falar, né? Olha, Conceição vem de Mariluz hoje amanhã para estar com a gente, cantar e participar do grupo. Legal, né? Joia. Sim. Pessoal, é importante a gente dizer que a nossa festa das tradições, ou a festa de São João, a gente acabou cancelando, tinha muita gente gripada, né? Muita gente mesmo, e lá em casa, eu estou, hoje é melhor, até ontem estava bem complicado, hoje a Mônica está, essa noite a Mônica ficou tossindo a noite toda, mas assim, os confirmandos, a metade da turma tinham atestado, mandaram dizer que não podiam, né? Da UASE tinha Mariluz, tinha, então a gente achou melhor, vamos se cuidar um pouco, mas tem muita vontade de que essa festa ainda aconteça, essa brincadeira, né? A Salete estava animada, né? O filho dela até já estava vestido de caipira, né? Para vir, né? Isso. Nós vamos fazer esse encontro ainda, tá? Vamos fazer em outro momento, um pouquinho, deixa sentar um pouquinho essa... Pastor, terça-feira, lá em Mariluz, vai sair a nossa festa de caipira. Na verdade
verdade, o seguinte, ela não vai sair nessa terça, isso não era para avisar mesmo, tá? Também por causa dessa chuvarada e muita gente, então terça-feira não vai ser o encontro da terceira idade, vai ser na outra terça. Na outra eu tenho que ir a Porto Alegre no médico. É verdade. Tá? Mas então não vai ser agora a terça, na outra terça também por causa dessa previsão de chuva e muito frio e poucas pessoas confirmaram por causa de gripe também. Então nós terminamos com a oração, uma oração e depois a oração do Pai Nosso. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado que Tu nos chamaste até aqui, obrigado por essas palavras também, onde Jesus mesmo percebe que na sua própria, entre seus próprios, ele não conseguiu levar o Evangelho, as palavras do Reino. Permita que nós tenhamos sempre também clareza e de buscar novos horizontes e permitir também que aqueles que fazem a missão também possam falar aos nossos. E querido e bondoso Deus, obrigado também que Tu ensinas a nós, como ensinaste os discípulos, irem 2 a 2 para levar o Evangelho, para que também nós possamos fazê-lo. Nós, como comunidade, sempre nos unir, montar equipes, estratégias de trabalho, para que mais e mais pessoas possam ver e ouvir, possam de fato levar a sério o reino de Deus. Bondoso e querido Deus, rogamos por todos os que aqui estão nesta manhã, também aqueles que não puderam estar aqui, que estão em casa, nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Rogamos pelas pessoas doentes, acamadas, hospitalizadas, pelas pessoas que passam por dificuldades também, diante das chuvas, do frio, problemas financeiros, problemas de conflitos familiares. Enfim, Senhor, olhe por todos aqueles que sofrem e permite que possam aos poucos sair deste sofrimento. Tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, nós colocamos diante de Ti quando nós juntos oramos a oração que Teu Filho nos ensinou. E ao final desse culto, queiram receber a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo com alegria no coração. Bom domingo, abençoada semana a todos vocês.